A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. A nossa vida, com V maiúsculo, está escondida com Cristo em Deus. Vamos aprender com o Padre Léo. O que eu estou falando para vocês são coisas do alto. Coisas que somente quem experienciou aquilo que vem do alto, porque a palavra diz com muita clareza para nós: vocês estão mortos. Eu estive morto, fisicamente falando morto, converso com o Dr. Roque, clinicamente falando estava à beira da morte, mas a palavra diz: vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E aí, meus irmãos, essa morte não é como a morte da dona Josefa, mãe do Padre Jonas, a morte que gera vida, a morte do meu pai, que tem absoluta certeza, e o Padre Jonas proclamou isso no dia da sua missa de corpo presente, está na glória de Deus. Essa morte de que fala, não é o Evangelho, é um dos textos mais antigos do Novo Testamento, a carta aos Colossenses. Essa morte é morte de morte, da pessoa que vai perdendo tudo, perdendo a esperança, perdendo a fé, que não acha uma luz que ilumine a sua noite escura, como de forma tão fabulosa nos falava Padre Jonas nessa manhã. Obrigado, Padre, por ter partilhado conosco a sua noite escura. Cada um de nós já tivemos muitas dessas noites. Muitas vezes não soubemos saborear essa noite escura. Eu disse logo no início da minha enfermidade, para todos aqueles que se aproximaram de mim: eu não quero perder um minuto dessa doença. Eu quero aprender tudo que Deus tem para me ensinar. Por que que veio essa doença, eu não sei, mas para que eu sei. É para fortalecer a minha fé, é para que eu seja um sacerdote mais santo que eu não estava sendo. É para que eu possa assumir o ministério que Deus deu para mim com uma força muito maior. É para que eu tivesse absoluta certeza. Ontem eu fiz 16 anos de padre, para Deus deixar bem claro no meu coração: agora você não se pertence mais. Você é da Betânia, você é da Canção Nova, você é da igreja. Sua vida tem que ser gasta, Léo, até o fim, mais do que você já gastou na sua doença. Se com uma doencinha de nada você gastou tanto da sua vida, agora você tem que gastar a sua vida com a evangelização, é levar Jesus, é levar as pessoas a descobrir esse caminho, essa força que impulsiona para o alto. E aí eu digo a você, meu irmão, a você, minha irmã,
Se você não se encontrar com Jesus, você vai encontrar essa morte de que falava Colossenses. Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Que expressão bonita, né, Padre Cínio? Vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Se você quer achar a verdadeira vida, você tem que achar Jesus. Jesus diz: eu sou a vida, o caminho e a verdade. Eu vim para que todos tenham vida e a tenham abundantemente. O Espírito Santo é o Senhor que dá a vida. Se eu quero essa vida verdadeira, ou eu me aproximo de Jesus, ou eu me encontro com Jesus, nem que seja a partir dessa angústia que tantas vezes também tomou conta do meu coração. A dor faz a gente ficar irracional. Quando vem a dor, remédio nenhum consegue tirar. Quantas vezes, teve um dia eles puseram do meu lado no hospital uma máquina, ligada na minha veia, uma maquininha, e aquela máquina era ligada a um saco plástico cheio de morfina. Então me falaram: cada vez que doer você aperta. Aí o médico depois veio ver, e aquela máquina lá é de computador, não tem jeito de enganar eles. Eu tinha apertado 129 vezes, não passava dor. Morfina não passava dor. Nessa hora é o suspiro da alma que diz: Jesus, Jesus, Jesus. Você não consegue nem terminar: Jesus, tem piedade de mim. Tu és minha vida, outro Deus não há. Tu és minha estrada, a minha verdade. Em tua palavra eu caminharei, enquanto eu viver e até quando tu quiseres. Já não sentirei temor, pois estás aqui. Tu estás no meio de nós. Creio em ti, Senhor, vindo de Maria, Filho eterno e santo, homem como nós. Tu morreste por amor, vivo estás em nós. Unidade trina com o Espírito e o Pai. E um dia eu bem sei, tu retornarás e abrirás o reino dos céus. Tu és minha força, outro Deus não há. Tu és minha paz, minha liberdade. Nada nesta vida nos separará. Em tuas mãos seguras minha vida guardarás. Eu não temerei o mal, tu me livrarás, e no teu perdão viverei. Ó Senhor da vida, creio sempre em ti, Filho Salvador. Eu espero em
ti, Santo Espírito de amor, desce sobre nós. Tu de 1000 caminhos nos conduzes a uma fé, e por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. E por 1000 estradas onde andarmos nós, qual semente nos levarás. Caminhando com Jesus e o Evangelho do Dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória ao Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, no capítulo 15 do Evangelho de São João, que é o Evangelho de hoje, Jesus está com seus discípulos na intimidade, na última ceia. E ele fala aquela belíssima parábola da videira e dos ramos. Essa parábola da videira e dos ramos, ela é, digamos, uma espécie de tentativa de transmitir o que é a nossa vida com Cristo. Isso que Jesus colocou na parábola da videira e dos ramos, São Paulo mais tarde, na primeira carta aos Coríntios, vai falar do corpo de Cristo, corpo místico de Cristo. Ou seja, nós estamos tentando, através dessas comparações, transmitir para as pessoas o que é a igreja. Então, é evidente que uma pessoa, a partir do batismo, ela foi inserida no corpo místico de Cristo. Ou seja, o batismo, ele faz com que nós estejamos unidos à humanidade de Cristo, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, Deus que se fez homem, e esta união nos torna filhos. Mas essa união que é dada lá no batismo, ela é uma união, digamos, incipiente. Ela está começando, ela precisa aumentar, não é? E aí, então, Jesus usa nesta parábola, para a gente entender como deve aumentar a nossa união com Ele, ele usa a comparação da purificação, ou seja, da poda da videira. Essa coisa de podar videiras para nós brasileiros é uma coisa meio fora da nossa cultura. Então, a maior parte dos brasileiros não lida com essa questão de videira. Então a gente precisa entender. E o que acontece com a videira é o seguinte: a videira é uma planta que, se você não podar,
ela, na próxima safra, ela produz cada vez menos frutos. E até que chega o ponto que ela produz somente folhas. Então, aqui está a realidade. Você precisa podar a videira. Não é possível que a videira dê fruto sem poda. As pessoas que viviam na época de Jesus, que ouviam essa comparação, entendiam perfeitamente. Já sabiam disso. Só que para nós precisamos avisar isso. Olha, se não houver poda, não tem fruto. Não é que talvez produz menos fruto. Não, é que a coisa vai definhando até que desaparecem os frutos. E o fruto o que é? São os atos de amor, são os atos de caridade, porque Deus é amor e nós, unidos a Ele, precisamos amar também. Não é? Então, como é que nós vamos ser podados? Como é que nós, que somos membros do corpo de Cristo, que somos ramos dessa videira, como é que nós iremos fazer parte cada vez mais íntima, né, desta vida divina, para que essa vida divina produza em nós frutos? Jesus diz uma frase que deixa tudo claro. Vós já estáis podados, já estáis purificados pela palavra que eu vos dei. Então, a palavra de Deus, ou seja, nós precisamos estar em permanente contato com a palavra de Deus através da oração, de tal forma que quando nós aplicamos a palavra de Deus a nós através da fé, aquilo vai transformando, aquilo vai purificando o nosso interior. Então, este é o processo transformador. Em resumo, o que acontece com os ramos é que os ramos precisam seguir o mesmo trajeto daquele que é a videira, o Cristo. Ele foi crucificado para ressuscitar. Nós precisamos também ser crucificados. E a nossa crucifixão é nesse contato constante com a palavra de Deus, para que então nós possamos matar o homem velho, matar o egoísmo em nós. Essa poda do nosso egoísmo constante, contínuo, que se verifica depois na prática. Ou seja, você vive a sua vida na fé, em contato com a palavra de Deus, mas para essa sua vida de oração que seja verdadeira e autêntica, na prática começam a aparecer os frutos. Ou seja, começa a aparecer o fruto desta poda, que é o fato de que você ama. E ama como Jesus amou, dando a vida pelos seus amigos. Então você vai e retribui esse amor de Cristo. Já que você não pode morrer por Cristo, literalmente, você morre por Cristo nos irmãos. Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sustenta-me, sou fruto teu, semente lançada na terra. Cuida-me, revigora-me, até o tempo da colheita. Ergue os meus ramos do chão, Senhor. Poda-me, replanta, se preciso for, e limpa-me. Quero exalar teu cheiro, ó Deus, perfume da vinha em flor. Levanta-me, formosura terei ao permanecer em ti. Tu és a videira verdadeira e eu sou ramo entrelaçado em ti. Tu és a videira verdadeira
Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Deveres dos cidadãos, número 2242 e 2243. O cidadão é obrigado em consciência a não seguir as prescrições das autoridades civis quando estes preceitos são contrários às exigências da ordem moral, aos direitos fundamentais das pessoas ou aos ensinamentos do Evangelho. A recusa de obediência às autoridades civis, quando suas exigências são contrárias às da reta consciência, funda-se na distinção entre o serviço a Deus e o serviço à comunidade política. Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. É preciso obedecer antes a Deus e aos homens. Se a autoridade pública, exorbitando de sua competência, oprimir os cidadãos, estes não recusem o que é objetivamente exigido pelo bem comum. Contudo, é lícito defenderem os seus direitos e os de seus concidadãos contra os abusos do poder, guardados os limites traçados pela lei natural e pela lei evangélica. A resistência à opressão do poder político não recorrerá legitimamente às armas, salvo se ocorrerem conjuntamente as seguintes condições. Em caso de violações certas, graves e prolongadas dos direitos fundamentais, depois de ter esgotado todos os outros recursos, sem provocar desordens piores, que haja uma esperança fundada de êxito, se for impossível prever razoavelmente soluções melhores. Permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Convém que eu te louve, convém que eu te adore, convém que eu te exalte, convém que eu te ame, convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Convém ser honesto, convém a verdade, convém ser mais puro, convém castidade. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Fui comprado por preço de sangue no alto da cruz. Não há como agora o mundo querer me enganar. Responda, ó morte, onde está tua vitória? Pois com asas de águia sobre ti voarei. Até o sofrimento pra mim é a glória, Porque a vida eterna em Cristo eu alcançarei. Convém alegria, convém a unidade, convém esperança, convém santidade. Convém que eu seja
Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. Convém que eu seja mais de ti, Senhor, inteiramente mais de ti, Senhor. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 21 de maio, nós recordamos o martírio de São Cristóvão Magalhães e os seus 24 companheiros mártires. São Cristóvão, ele nasceu em Guadalajara, no México, no ano de 1869. Vinha de uma família de camponeses. Foi educado na fé católica, aprendeu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus e à Virgem Maria, principalmente com a oração do Rosário. Então ele decidiu ingressar no seminário, se tornou um membro da Sociedade do Apostolado Católico e em 1888 foi ordenado sacerdote. Se tornou um bom sacerdote, ajudou na evangelização de muitos indígenas e também fundou assistência social aos pobres e aos mais necessitados da sua região. Ele era um bom pároco, um zeloso homem para com o cuidado de seu povo. Mas o México passou a viver uma situação muito difícil de perseguição aos católicos. No ano de 1917, com uma nova Constituição mexicana que era anticlerical, a perseguição à Igreja Católica foi muito grande. Diversos padres, diversos homens e mulheres que eram católicos passaram a ser perseguidos. E então, não diferente, a perseguição chegou também a Cristóvão Magalhães. Porém, ele não se associou, em primeiro lugar, a um movimento chamado dos cristeros. Estes se rebelavam contra esta Constituição e o governo, que era anticlerical. Cristóvão Magalhães, embora não estivesse junto a este movimento, ele era contrário àquele governo e permanecia fiel à sua fé e aos seus trabalhos. No ano de 1926, o presidente do México foi trocado e então a perseguição ficou pior e o seminário da região de Cristóvão foi fechado e então ele abriu na sua própria paróquia um mini seminário para acolher aqueles seminaristas e ajudá-los na formação sacerdotal. E diante desta realidade, ele foi perseguido pelo governo. Cristóvão Magalhães, com mais 21 sacerdotes e 3 leigos, contando então 25 pessoas ao todo, foram presos e no final, no dia 21 de maio de 1927, foram fuzilados pelo governo mexicano por serem católicos e, de maneira especial, Cristóvão Magalhães por ser sacerdote. Cristóvão Magalhães dizia, antes da morte, aos seus outros irmãos sacerdotes: passamos por este sofrimento agora, mas logo chegará o céu, e entrego o meu sangue para que o povo mexicano se una, e de maneira especial que lute pela fé católica que traz no coração. Eis que no século XX, o México perseguiu os católicos, matou muitos deles, mas nem por isso a fé morreu, porque a fé de Cristo, a fé em Cristo, ela é divina e está plantada em nossos corações, e nós devemos ter a coragem de defendê-la e, se necessário for, morrer por esta fé. Hoje nós pedimos a intercessão de São Cristóvão Magalhães por tantos cristãos que são perseguidos e em diversos países
sejam naqueles países em que há uma perseguição mais direta, mas também em nosso país, que em muitas circunstâncias há uma perseguição velada. Rezemos para que nós perseveremos nesta fé. Deus Todo-Poderoso, que destes a São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires a graça de sofrer pelo Cristo, ajudai também nossa fraqueza, para que possamos viver firmes em nossa fé, como eles não hesitaram em morrer por vosso amor. Que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Cristóvão Magalhães e seus companheiros mártires, roguem por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus. Eu quero sofrer até a última gota do meu sangue, pra não te ferir e desprezar tudo que não for o meu Cristo, para nele me encontrar. Pois viver pra mim só se for para amar até doer. Se não for assim, eu prefiro morrer do que te perder. Oh, viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. De que vale esse mundo se não for pra te amar? Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é lucro. De que vale esse mundo se não for para amar aquele que tanto nos amou? De que vale esse mundo se não for para amar Aquele que tanto nos amou. Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. A narração da Anunciação consente-nos reconhecer em Maria a nova filha de Sião, convidada por Deus a uma grande alegria. Exprime o seu papel extraordinário de mãe do Messias, aliás, de mãe do Filho de Deus. A Virgem acolhe a mensagem em nome do povo de Davi, mas podemos dizer que o acolhe em nome da humanidade inteira, porque o Antigo Testamento alargava a todas as nações o papel do Messias davídico. Na intenção divina, o anúncio a ela dirigido tem por objetivo a salvação universal.
Em confirmação de tal perspectiva universal do desígnio divino, podemos recordar alguns textos do Antigo e do Novo Testamento, que comparam a salvação com um grande banquete de todos os povos no Monte Sião, conforme Isaías, e que anuncia o banquete final do reino de Deus, conforme Mateus. Como filha de Sião, Maria é a virgem da aliança que Deus estabelece com a humanidade inteira. É evidente o papel representativo de Maria neste acontecimento, e é significativo que seja uma mulher a desempenhar uma tal função. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. És a flor mais linda, maravilha de Deus, presente singular que Ele nos deu. Doce, humilde serva, escolhida pra ser mãe do mais belo poema, o príncipe da paz. Maria, bem-aventurada, para sempre tu serás, por todos nós sempre intercederás, com teu olhar, com teu amor de mãe. Maria, o teu exemplo sempre nos ensinará, tua presença sempre nos conduzirá ao caminho, aos doces braços de teu Filho Jesus. Alma que engrandece e glorifica ao Senhor, a mais bela canção feita de amor de toda